1 João, capítulo 4, versículo 7. Primeira João, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Repete comigo bem alto essa porção da palavra de Deus. Deus é amor. Agora vira a sua página nesse mesmo capítulo, verso 15, verso 16, parte B. Eu vou ler o versículo todo e diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então ele vai repetir: Deus é amor. Repete comigo: Deus é amor. Mais uma vez: Deus é amor. Antes de se assentar, fala para o pessoal que está do seu lado: Deus é amor. Deus é amor. A epístola de João, uma epístola muito importante para nós. Ela fala algumas coisas importantes no sentido do amor. Por exemplo, ela diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há neste mundo. Porque todo aquele que ama o mundo, esse sistema que está aí fora, o amor do Pai não está nele. Ele também diz: todo aquele que é nascido de Deus, que o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa na sua vida, é um novo nascimento, ele diz, ele deve amar a Deus. Ele também fala para nós que nós devemos amar uns aos outros. E óbvio que todo amor, seja esse amor profano que João está falando, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai, de Deus, não está nele. João também vai falar que nós devemos amar uns aos outros, e óbvio que João tem que definir para nós aonde está a fonte desse amor. Não está em nós. Então, por isso que João é claro na sua epístola em falar para mim e para você que Deus é amor. O título da minha mensagem é um pouco diferente do título da mensagem de C.S. Lewis. C.S. Lewis, quando se converteu, ou quando Deus fez a obra na vida daquele literato de Cambridge, ele escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria, porque a partir da vida dele agora com Cristo, uma nova alegria, um novo shining ele começa a ter, e todo aquele conhecimento teórico, como um literato que era um ateu, que combatia o cristianismo, agora ele usa todo esse dom que Deus deu para ele, para celebrar a fé cristã. Por isso que ele escreveu Cristianismo Puro e Simples, por isso que ele escreveu as Crônicas de Nárnia, que virou filmes, para falar através da fantasia sobre Jesus Cristo. E o meu tema é hoje, surpreendido pelo amor
desse Deus maravilhoso que está aí. Então, aqui é uma passagem, uma das passagens mais ricas da Bíblia. A Bíblia, ela afirma, Jesus falou isso para a mulher samaritana, Deus é Espírito. A Bíblia fala para nós que Deus é poderoso. Mas aqui, o texto está falando para nós que o Deus que nós servimos, o Deus que está por trás dessas nuvens, o Deus que criou o mundo todo fora dele, pelo poder da sua palavra, o Deus intocável, intangível, o texto da Bíblia fala para nós que Deus é amor. E nada melhor de ouvir isso num mundo cheio de contradições que nós estamos vivendo. Num mundo cheio de ódio, ira, beligerância, conflitos tribais em todas as faixas etárias do mundo, na geopolítica desconstruída do coração humano falido, marcado pelo ódio, nada melhor do que nós ouvirmos diante dos conflitos étnicos, diante das guerras, diante dos problemas sociais, guerras tribais, sociais, olhar para a Bíblia e perceber que a Bíblia fala para nós e ouvir que Deus é amor. Isso aqui, na verdade, é um bálsamo para o nosso coração. É um bálsamo que refrigera, que me restaura, que me coloca no trilho, que faz eu olhar para Deus, e não só para as circunstâncias adversas, beligerantes, conflituosas deste mundo tenebroso que nós vivemos. Eu olho para o eterno, eu olho para o poderoso, e a Bíblia arrasta um dos atributos mais significativos de Deus, que é o amor. João foi pontual. Ele diz: vocês não devem amar o mundo. Vocês não devem se odiar. Vocês devem amar uns aos outros. Por quê, João? Porque Deus é amor. Quando você abre a Bíblia, já em Gênesis, e vai percorrendo toda a Bíblia até o seu final, você vai perceber, como disse John Feiberg no seu livro O Pai, ele vai estudar os atributos de Deus, e um dos pontos da página 426, ele vai falar sobre essa questão do amor de Deus. E ele gastou na sua pesquisa 980 páginas para falar sobre os atributos de Deus. E uma das coisas que se salienta é que a Bíblia, na verdade, é uma história de amor. Sim, de amor. Como de amor? Uma história de amor de um Deus que ama o ser humano. De um Deus que opta. Ele não é forçado. Ele ama não porque ele necessita. É diferente de eu e você, como disse Victor Hugo. Ele disse: duas coisas básicas para o ser humano: amar e ser amado. Eu amo, mas eu preciso ser amado também. Eu necessito ser amado. Deus não. Deus, ele optou a amar. O amor é a palavra-chave do cristianismo. O cristianismo sem amor não é cristianismo. Por quê? Porque Deus é amor e nos chamou, todos que estão aqui, nos chamou para nós amá-lo, nos chamou para nós amar as pessoas, e nos faz entender que eu e você também somos amados por Ele. Claro, interessantíssimo isso, numa sociedade exclusivista, que separa as pessoas. A gente vai olhar aqui um pouquinho, que quem é aceito é quem tem, é a sociedade não do ser,
ser santo, ser um homem bom, ser uma mulher virtuosa, ser um jovem abençoador e abençoado. A sociedade não está baseada no ser, no ontológico. Ela está baseada no ter. Se você tem, eu te amo. Se você tem algo a me oferecer, eu me aproximo, eu me avizinho de você. Se não tem, então eu não me aproximo. A sociedade aí fora prega isso. Não é mais um conceito do ser, o conceito da pessoa. É o conceito do ter. E aqui Deus está dando uma reviravolta em tudo isso e dizendo tudo isso é errado. Nós devemos amar as pessoas e devemos amar a Deus. Essa semana uma missionária ligou para mim. A Cleusa e a Cida conhecem ela porque já estiveram lá no Haiti. A Meire. O Haiti está em guerra. E a perseguição é grande. E essa moça se propôs a ir para lá para demonstrar o amor de Deus. E ela fundou centenas e centenas de escolas, trabalhando com crianças órfãos, sem pai, sem mãe, sem nenhuma perspectiva de futuro. Ela não pode agora, por exemplo, entrar no Haiti. Ela está em Dajebon, ali na fronteira com a República Dominicana. Mas ela tem amado tanto essas crianças. Ela tem se dedicado tanto, são décadas de dedicação, de expressão, porque o amor não é platônico. Eu vou falar um pouco aqui dos platonistas. O amor não é platônico, o amor não é uma coisa de ideia, o amor é algo de ação, ele é uma atitude, e Deus mostra isso para mim e para você. Não é algo filosofal. Ela está lá amando aquelas crianças. Ela está lá gastando a sua juventude, amando a Deus e amando o próximo. É verdade que nos últimos dias, e nesses dias que nós estamos vivendo, a palavra de Jesus, ou o aspecto profético da palavra de Jesus, parece que se derrama como um véu sobre a nossa geração. E Jesus Cristo falou, nos últimos dias, o amor de muito vai esfriar. Uma sociedade gelada, robótica, sem simetria, sem amor. Jesus disse, nos últimos dias, o amor de muitos vão esfriar, seja no campo de pai e mãe, de mãe e filho, de vizinho, de sociedade, enfim. Nós estamos vendo isso hoje. O esfriamento, o congelamento do amor, que é a mola propulsora que me arremessa para todas as coisas. A família só é família quando ela tem uma base em amor. O amor não pode ser uma coisa excêntrica, periférica. O amor tem que estar no centro. Qual amor? O amor de Deus. Não é qualquer amor, não é um amor espúrio, não é um amor eros. É o amor filéu, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que olha com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus, não um amor que olha com as lentes deste mundo. Eu e você, nesta noite maravilhosa, quente, devemos olhar para Jesus Cristo, porque Jesus, Ele revela, ou Ele é a revelação exata do amor de Deus. Não é Pedro, não é Moisés, não é nenhum dos profetas. Hebreus é muito claro.
Hebreus capítulo 1 diz: outrora Deus falou de diversas formas e de diversas maneiras pelos profetas. Claro, ele está dizendo que Deus falou de diversas formas. Deus usou o profeta, Deus usou Moisés, Deus usou tantas circunstâncias. Deus falou através de sonhos e também na parte escrita. Deus então deu para nós o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Agora o que o escritor está dizendo é que nesses últimos dias Deus fala pelo Filho. É através de Jesus Cristo que eu compreendo a revelação cabal de Deus, a revelação progressiva de Deus. O que é uma revelação progressiva? É promessa e cumprimento, promessa e cumprimento. Isso é uma revelação progressiva. Então, Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Então, Jesus foi claro. Ele disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus Cristo, Ele amou e nos chamou para amar. Por quê? Porque Deus é amor. Jesus amou o pobre. Jesus amou o excluído. Jesus amou as crianças, colocou num colo e disse: deixa vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Jesus amou o Jairo, estava desesperado, a filha dele morreu. O amor de Cristo vai na casa de Jairo e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. É o amor de Deus. Aquela menina se levanta. Jesus amou aquela mulher. Eu fico pensando, que amor é esse? Eles trouxeram ela arrastadas, era a festa dos tabernáculos. João 7. Falaram para Jesus: essa mulher foi pega no ato do adultério. Pela lei de Moisés, que é uma lei rígida, nós podemos apedrejá-la, matá-la. Jesus não estava negando a lei de Moisés. O apóstolo Paulo diz que ele é o cumprimento da lei. Jesus estava escrevendo. Jesus não escreveu nenhum livro, nenhum. Os 4 evangelhos que existem foram os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois as epístolas, 3 do apóstolo Paulo, as epístolas gerais, ou católicas, que nós chamamos. Jesus não escreveu nada. A única vez que a Bíblia fala que Jesus Cristo escreveu alguma coisa, ninguém sabe porque ele escreveu no chão. Ele estava escrevendo no chão. Eles se aproximaram de Jesus. Ali estava uma fonte de amor e perdão. Jesus falou para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens ficaram todos quietos. A Bíblia diz que o barulho das pedras foi audível. Eles deixaram as pedras caírem no chão, desde o menor até o maior. Jesus está diante daquela mulher. Ele tem a cátedra do julgamento. Ele pode julgar, ele é juiz. Mas o amor dele, que é o julgamento da restauração, do renovo, da mudança, ele diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: não sei, não tem ninguém aqui. E Jesus falou para ela: eu também não te condeno, porém, eu te perdoo, mas vais e não peques mais. Ele dá o perdão e o amor e coloca a responsabilidade de viver uma vida diante de Deus, uma vida reta, pura, ou como a gente gosta de falar, uma vida santa. Jesus era um pedaço de amor ambulante. Aonde ele entrava, as multidões iam atrás dele. Você não vai ver nenhuma palavra torpe saindo da boca de Jesus, nenhuma atitude que vai descredibilizar essa revelação do amor de Deus em Cristo.
Preste atenção. Deus, o Yahvé, Ele não tem amor. Por exemplo, eu e você temos amor. Deus não tem amor. Ele também não contém amor. Ele é amor, faz parte da essência de Deus. Faz parte da essência. Logo, quem ama e vive em Deus, e Deus vive nele, logo ele tem que amar. Se Deus não tem amor, se Deus não contém o amor, se Deus é a essencialidade do amor, logo, diz o escritor, quem conhece a Deus ama, e se ele ama, Deus vive nele, e se Deus vive nele, ele é a expressão do amor de Deus para o mundo. Eu já falei aqui, mas algumas pessoas talvez nunca ouviram essa história. Há quase 300 anos atrás, o William Bolt, ele tinha já os seus 30 e poucos anos de idade, então para aquela época ele já era um senhor. E passando pelas ruas de Londres, ele passava para lá e para cá, e um dia Deus falou para ele, Bolt, eu quero que você mostre o meu amor para essas crianças. Eu quero que você resgate essas crianças do ópio, seria do crack, do vício. Aquelas crianças remelentas, aquelas crianças jogadas nas ruas londrinas, aquelas crianças sem pai, sem mãe. Deus falou para ele, eu quero que você resgate essa criança. Então William Bolt vai conversar com a sua esposa, eles vão orar e buscar a Deus, e então eles entendem que eles deveriam expressar o amor de Deus pelas ruas, pelas vielas de Londres, e eles então iniciam uma das maiores instituições que nós temos até hoje, que já tem quase 300 anos, e não tem um risco de corrupção, que é chamado Exército de Salvação. Então Deus falou para ele, você vai trabalhar em cima de 3 S's: sopa, sabão e salvação. 3 S, sopa, sabão e salvação. Sopa, porque as crianças precisam se alimentar. O amor é prático. O amor mata a fome. O amor ajuda. O amor traz cestas básicas no culto de domingo de Santa Ceia. Porque tem pessoas que quando você traz aqui o seu arroz, o seu feijão, você vai para sua casa, mas na segunda-feira, quando a equipe do ministério vão entregar lá na casa dessas pessoas, lá está o teu amor. Quando ela está cozinhando aquele arroz, aquele feijão, fritando aquele ovo, você está ali na mesa também. Sopa, sabão. Por que sabão? Porque tem que deixar elas limpinhas, perfumadas, dignas. Mas não basta só sopa, sabão. Tem que haver uma mudança profunda do Espírito no coração deles e delas, que é a salvação, é levar Cristo para elas. Então William Bolt se levanta com aquele bumbo batendo, ele funda o Exército de Salvação, e já faz 300 anos que o Exército de Salvação está em centenas de países, expressando o amor de Deus para muitas pessoas. Essa declaração de que Deus é amor, para a filosofia grega, é um absurdo. Eu fui lá nos anais dos filósofos para perceber o que eles pensam. Eles dizem, isso é um absurdo. Por quê? Porque na concepção dualista da filosofia greco-romana, o homem sim é que deve amar a Deus.
não o contrário. Porque o homem necessita de Deus em tudo, do ar, da vida, da chuva, do sol. É aquilo que Jesus Cristo falou, mostrando para mim e para você o amor de Deus. Ele diz, porque Deus ama tanto que Ele derrama a chuva, tanto para injusto como para justo. O sol dele nasce, tanto para quem é crente como para quem não é crente. Isso é a graça comum de Deus. É como hoje, o sol empinou, calor, suador. Vocês estão vendo que eu não sou encalorado, mas hoje eu não vim de terno. Deixei lá, está lá pendurado. Não sei se eu coloco, o que vocês acham? Posso colocar? Fazer igual aqueles irmãos que jogam assim o terno, todo mundo cai. O sol vai nascer para pobre, para rico, para branco, para negro, para qualquer pessoa, porque essa é a graça maravilhosa de Deus para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Os gregos, eles falaram, Deus jamais pode ser amor, Ele pode ser potência, Ele pode ser poder. Amor que é um sentimento de ágape, não. Porque se Deus é amor, isso mostra uma fragilidade, segundo eles, em Deus. Porque então Deus ama, logo Deus necessita que alguém ame Ele também. Então, por exemplo, o Sócrates, que o pessoal gosta, o Platão, o Aristóteles, eles falaram que isso é algo que é uma coisa equivocada. Deus não pode amar, pelo menos o Deus do panteão grego, não pode. Mas, eu e você, nós não somos guiados por Homero, não somos guiados pela filosofia platônica, não somos guiados pela filosofia aristotélica, nós somos guiados pela revelação cabal de Deus. E a revelação de Deus diz, Deus é amor. Romanos 5, o apóstolo Paulo diz, presta atenção, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É como se Deus derramasse. Vou jogar só um pouquinho, tá? Depois os diáconos secam. O amor de Deus foi derramado para que eu possa amar, perdoar, ter misericórdia, amar os meus inimigos, orar por eles. Se você olhar para dentro do Evangelho, o problema é que hoje as pessoas não estão estudando mais o Evangelho. Elas cortam por parte do Evangelho. Elas são mais ideológicas. O Evangelho, ele sempre vai ser contracultural. Ao mesmo tempo que ele fala a favor de nós, ele fala contra nós. Ele nos chama a uma responsabilidade quase que impossível do ponto de vista humano. Como, Deus? Que eu vou amar o meu inimigo? Que eu vou orar pelo meu inimigo? Que eu vou pedir que o Senhor abençoe aquele que me feriu? Como? O amor de Deus foi derramado. Aonde? No nosso coração, no homem interior, de dentro para fora, não de fora para dentro. É por isso que João Batista falou, olha só, eu, João Batista, eu batizo com água de fora. Você vem até o Jordão e eu te batizo, porque você ouviu a minha mensagem e você
se arrependeu. Até aqui eu vou. Fora isso eu não vou mais. Mas tem um que eu não sou digno de desatar as alpargas dele. Ele te batiza com o Espírito Santo. O que ele está falando? Ele entra dentro de você e muda o teu coração. Não foi o que o Lutero falou? Ele disse, nós pregamos até o ouvido. Como eu estou pregando aqui, vai até aí no teu ouvido, você está ouvindo? Agora, quem desce a palavra de Deus para o coração e transforma e cria espigão na sua alma, não é eu, não é o louvor, não é ninguém, nada, é o Espírito Santo de Deus. Logo, como Deus nos ama, no mundo que nos chama para o confronto toda hora, e a Cida estava andando no trânsito, eu não sei se o cara fechou o outro, eu não vi, eu só vi que o cara da moto estava furioso, e foi atrás dele, e nós ali olhando, e ele atrás, ele estava dominado pela ira. Há estudos claríssimos sobre esse sentimento. Eu falei aqui no seminário de teologia que eu estou dando aula, que nós temos que ter 3 coisas. Ortodoxia, o ensino correto da palavra de Deus. Ortopraxia, porque eu tenho que praticar essa palavra na arena da vida. Mas eu tenho que ter também ortopatia, sentimentos corretos e claros, que é a minha espiritualidade. Eu não posso deixar chocar no meu coração a ira, a mágoa, a inveja, raízes de amargura que entram e contaminam a minha alma. Eu posso até ter uma teologia boa, conhecer a Bíblia, ter uma prática boa, ser um bom pai, mas se eu não tenho ortopatia, patos, sentimentos corretos, eu coloco tudo água abaixo. É por isso que você chega num profissional, um médico, sei lá o quê, e diz assim, ele é um bom profissional, mas ele é um péssimo ser humano. Por quê? Porque ele não tem patos. Ele não tem sentimento correto para te tratar bem, para dizer, senta aqui, olha, o teu caso é assim, assado, frito, sopa dele. Não tem isso. Ele é como, ele é mecanicista. Deus nos ama. Agora nós devemos amar as pessoas, fazer o bem. Um dia eu estava passando na cidade, estava passando uma mulher que vende macaxeira. Ela estava com um saco. Eu estava passando e eu senti Deus falando no meu coração, dizendo, para o carro, chama essa mulher e dá um dinheiro para ela. E eu entendi que era Deus. Ela estava com um saco nas costas, já era mais ou menos umas 15 para as 6 da tarde, 17h45. Eu parei o carro, baixei o vidro, ô senhorinha, tudo bem com a senhora? Tudo. E eu falei bem assim, eu senti de Deus de dar esse dinheiro para a senhora. A senhora aceita? E ela chegou perto do carro, eu desci, e ela disse, ô meu filho, eu estou o dia inteiro para vender, como é que é o aipim? E eu não consegui vender nada. E eu estava indo para casa preocupado, pensando, porque ela tem uma filha doente, e ela preocupado pensando como é que eu vou comprar o remédio dessa minha filha, eu não consegui vender nada. E agora tu vem me dar justamente o dinheiro que eu preciso comprar o remédio da minha filha. O amor, ele não é só teórico. Não adianta eu só vir aqui na igreja, cantei os louvores maravilhosos aqui, levantei a minha mão e depois sumo dentro da minha casa, numa redoma de vidro, e eu não me importo com mais ninguém. Nem orar eu oro por outras pessoas, a não ser pela minha família. Que tipo de amor é o seu? O amor, ele faz o bem. Você já fez algum bem hoje? Essa semana você já fez algum bem? Você já abriu seu guarda-roupa lá e viu que tem 10 camisas que você não usa e você vai abençoar alguém, o seu vizinho ou alguém?
Quando Jesus Cristo morreu, e os discípulos de Emaús voltaram para Emaús, e depois Jesus ressuscitou no terceiro dia e entrou junto com eles naquela estrada, Jesus perguntou: o que está acontecendo? Era Jesus ali, eles não reconheceram Jesus. Jesus perguntou: o que está acontecendo? E eles falaram: só você que não sabe? Do varão Jesus, homem poderoso em obras, que fazia o bem. Olha a descrição que eles deram de Jesus. Porque aonde o fariseu não ia, Jesus ia. Por exemplo, tanque de Betesda. Nenhum fariseu ia lá, porque só tem doente naquele lugar. Só tem a galera do SUS ali. Nenhum fariseu ia ali, nenhum saduceu ia ali, porque ir ali era se contaminar. Mas Jesus foi. Ele fez o bem. Ele curou aquele homem que tinha 38 anos doente. Aquele homem, quando Jesus falou que iria curar ele, ele disse: mas Jesus, não tem ninguém que quando balança a água, me lance nesse tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Jesus deixa ele falar. E Jesus o cura. Eu acho que Deus quer nos tirar, nós, quando eu digo nós, toda a igreja, e eu creio a igreja do Brasil também, nos tirar dessa bolha que nós mesmos formamos, essa redoma que a gente formou, esse tripé robiano que a gente criou: casa, trabalho e serviço, igreja, casa, trabalho, serviço, igreja e só. Eu acho que nós podemos, todos que estão aqui, ter pelo menos esse pedigree do William Bolt, que eu vou ajudar essas crianças. Eu vou cumprir os 3 S. O América que está lá no Haiti. É o amor de Deus que faz isso. O amor não é algo que vem por osmose, que você senta e pum, agora eu amo. Não. O amor é o fruto do Espírito. Na medida que eu faço as coisas, ele vai crescendo, porque ele é uma semente, ele é um fruto. Na medida que eu vou fazendo, ele vai crescendo. Na medida que eu vou fazendo, ele vai crescendo. Na medida que eu sou misericordioso, eu vou sendo mais misericordioso. Na medida que eu vou amando mais. Agora, se eu tranco esse fluir de Deus por conta dos sentimentos, dos patos que eu tenho dentro da minha alma, de achar que a minha vida é só a minha vida e o resto que se vire, então eu estrangulei o amor de Deus na minha vida. Eu decretei a falência do mandamento que João fala na sua epístola: Deus é amor. Eu estou dizendo: não é. A igreja, seja a igreja DI ou qualquer outra igreja, ela vai ser conhecida. Não é eu que estou falando, presta atenção. Não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que está falando isso. A igreja, o povo evangélico, o povo do livro preto, o aleluia, o glória a Deus, o santo, o que foi chamado, o sal da terra, aqueles que são luz do mundo, aqueles que são embaixadores do reino, eles vão ser conhecidos não é pela sua força política, não é pela sua estrutura predial, ou pelo seu belo louvor. Não. Vai ser conhecido pelo amor. Quem falou isso? Jesus Cristo. Como que ele falou? Ele disse: e saberão, quem que vai saber? As pessoas. E saberão que vocês são os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Para eu amar o irmão, eu primeiro tenho que amar a fonte, Deus. Se você ler toda a carta, a epístola,
de João, você vai levar um susto. Porque ele vai apertar e vai botar o dedo na nossa ilharga, na nossa ferida, sabe? Coloca o dedo na nossa ferida e faz assim, ó, pra gente gritar, dizer, opa, peraí, eu tenho que mudar de vida. Eu estou vendo um cristianismo medíocre. Quando eu falo a palavra medíocre, na média baixa, é isso que significa. Eu não estou vivendo um cristianismo altaneiro. Eu estou vivendo um cristianismo de religião. Se lê, por exemplo, o Evangelho de João, a primeira epístola de João, você vai perceber isso aqui. Tem um teólogo, já falecido, da Basileia, Suíça, chamado Karl Barth. Ele escreveu muitos livros enormes. E uma vez ele estava na América e perguntaram para ele, qual foi, das suas pesquisas, o que mais chamou a sua atenção nos seus estudos acadêmicos? Ele era um professor da Basileia. E todo mundo achava que ele iria falar sobre, talvez, expiação, falar sobre trindade, falar sobre, enfim, tantos temas que tem no campo da Bíblia. Ele cantou uma música de criança, que em inglês diz assim, Deus me ama. Então eles pararam, aqueles acadêmicos falaram, mas o que você fala sobre isso? Ele está dizendo, a coisa mais importante que eu descobri na Bíblia é um canto de criança que eu estou cantando para vocês. Esse canto, que canto é esse? Eu entendi que Deus me ama. Você já parou para pensar que você e eu, com todos os nossos defeitos, pecados, todo o nosso jeito chato de ser, às vezes, que ninguém suporta, às vezes a gente, nem a gente mesmo nos suporta, você já pensou que Deus te ama? Que Deus tem um projeto e um plano para você? Que Deus que criou o mundo todo, a dimensão do universo, tudo criado por Deus, mas o olhar de Deus olha para você, conhece a sua vida, conhece o teu endereço, conhece o teu CEP, conhece o teu RJ, conhece o teu CPF, conhece tudo. A tua lágrima, o teu sono, a tua crise emocional, psíquica, Deus conhece tudo e Deus diz, eu te amo. Você não tem nada para me oferecer? E aí que está o amor? O amor, ele é sacrificial. Ele ama mesmo sem você ter algo para oferecer. Por mais difícil que as coisas estejam para nós, talvez você está falando, você está falando do amor de Deus, né? Mas eu estou passando aqui um perrengue danado, quero saber onde é que Deus está. Por mais difícil que as coisas estejam para nós, eu e você, não nascemos na época errada. Não há um descontrole cronológico em Deus. Nasci na época errada. Não! Eu e você não nascemos no tempo errado, não nascemos na família errada. Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas que dizem, parece que eu nasci na família errada. É tanta dificuldade, é tanto problema, parece que eu não tenho nada a ver com eles. Eu quero dizer para você, você não nasceu na família errada. O Deus de amor, que João está revelando para nós aqui, nos conhece, te conhece, me conhece, antes dos nossos pais. Ele falou isso para Jeremias. E não é só para Jeremias, é para todos nós também. Você estava no ventre, Jeremias já te conhecia. Você estava no ventre e Deus já te conhecia. Antes do seu pai, como a gente viu aqui, como é que é a Liz, né? Tão lindinha, né? Tá a mãe lá, em pé, com ela. Antes de você... E você conhecia a sua filha, Deus já conhecia. É o Salmo 139.
Então esse Deus de amor é o Deus que nos conhece antes dos nossos pais, e pelo fio de ouro da sua graça e majestade, olha só, pelo fio de ouro da sua graça e majestade, nos conduziu até aqui. Você chegou até aqui? Chegou? Chegou por causa de Deus. Ele foi talhando você, trabalhando você. Ele foi luta, problema, dificuldade, foi talhando você, você veio e você chegou. Você não chegou por acaso. Acaso é uma filosofia. Destino é uma filosofia. Imagina você querendo destino. Para quem você vai pedir contas? No sentido de querer saber. Não existe, destino não existe. Você veio pela providência de Deus, divina. Então, Deus de amor, talvez você está passando por dificuldade, mas eu quero dizer para você, o Deus de amor é o Deus que te conduz. O Deus de amor, o Deus aqui, é o Deus que te orienta. Talvez você achava que era para lá, e Deus disse, é para cá. Vai. Eu sei que nós dividimos os homens entre fortes e fracos, ricos e pobres, intelectuais e incultos. Porém, o Deus de amor, o Deus da Bíblia, não faz isso. Todos nós somos criados à sua imagem e semelhança. Todos nós. O que é imagem e semelhança? Todos nós temos a capacidade de decidir, sentir e pensar. Nós somos seres morais, cognitivos. Somos gente, somos pessoas. Todos vocês que estão aqui, eu, todos. Por isso que Deus nos ama. Por isso que Deus vai atrás de nós. Como disse John Stott, Deus é o caçador celestial. Ele vai em busca de nós. Mas Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. O apóstolo Paulo falou isso em Atos 17. Nele nos movemos, mas Ele não se move em nada. Ele causou todas as coisas, mas não foi causado, é o que a teologia fala. Ele causou todas as coisas, tudo foi causado por Ele, mas Ele não foi causado por nada. O apóstolo João escreve aquilo, na conversa de Jesus com Nicodemos, aquilo que nós chamamos de a mini Bíblia. João 3,16. Quem sabe de cor? Fala aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Mais uma vez, bem forte. Porque Deus amou o mundo. Calma aí. O mundo não é flores, não é animais, não é rio, não é floresta, não é estrela, não é cosmo, não é buraco negro, não é alfa de centauro, não é nada disso. Deus criou isso. Mas Ele não amou de forma que Ele ama em você. O mundo aqui são pessoas. O mundo aqui é você. É você. É você que está lá atrás. Porque Deus amou o mundo, você. E o amor de Deus não é o amor platônico, filosofal. O amor de Deus é o amor prático. Ele deu o seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Para quê? Para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tem 3 tipos de morte na Bíblia. A morte espiritual, a morte física e a segunda morte, está escrito em Apocalipse. Quando eu aceito Cristo. É verdade, se Ele não voltar, eu vou morrer fisicamente. Mas a morte espiritual já não está mais em mim, porque em Cristo nós temos vida. Está escrito lá em Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o amor de Deus nos deu vida. Vida espiritual.
E obviamente, se eu tenho vida espiritual, se eu sou um nascido de novo, se eu sou de Deus, eu não vou experimentar a segunda morte, que é o afastamento eterno de Deus, o inferno. Quero falar uma coisa para todos nós que estamos aqui. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas. E esse é o questionamento até de pessoas que têm a Bíblia na mão. E nessa noite, como uma palavra pastoral, eu quero dizer o óbvio, que todo mundo sabe, mas às vezes esquece. Que Deus é amor. Sendo amor, Deus não esquece de você. Deus te ama. Eu não sei se ele vai gostar, mas eu vou citar ele, porque a minha conversa com ele foi impactante, né? Ele não sabe, mas foi. Eu mandei uma mensagem para o nosso irmão Ederley, que está aqui. Delei. Nós nos convertemos na mesma época. Delei, Terezinha, se batizamos junto. Falei, ô irmão Delei, paz, tudo bem? Que joia. Hoje vai ter o nosso culto de homens. Você lembra dele? Vai ter o nosso culto de homens, estou te convidando para você vir. E ele foi muito sincero, ele foi muito franco. E ele disse para mim, hoje eu não vou. Porque às vezes quando eu chego ali, eu vejo aqueles jovens todos ali, e eu lembro do meu filho que morreu, porque o filho dele morreu vai fazer acho que 1 ano e pouco, né, dali. Eu me lembro do meu filho. E quando ele falou aquilo ardeu meu coração. E foi um dos motivos de eu pensar nessa mensagem aqui. Pensando no Delei e na Terezinha, pensando de que forma eu entendo esse amor de Deus. A forma é de que Deus... Delei, Terezinha e todos nós estamos aqui. Deus não esquece de nós. Deus não nos abandona. Deus não joga ninguém fora. Eu e você precisamos crer nisso. Por quê? Porque nós temos um inimigo, o diabo e o sistema que está aí fora, 24 horas falando, Deus esqueceu de você, a sua vida não dá nada, olha só as coisas que estão acontecendo, e isso, e aquilo, e isso vai introjetando, e se você não tiver ancorado nessa palavra que eu estou falando, Deus é amor, Deus me ama, eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas Deus está aqui comigo, Ele é o Deus Consolador, você vai naufragar, diz o apóstolo Paulo. Precisamos crer que Deus é amor. Você que está aqui, você precisa crer que Deus se preocupa contigo, com a tua família. Ele é o Deus que nos abençoa, que nos ajuda. Paulo afirma, numa das declarações mais profundas do texto paulino, ele disse, sabe de uma coisa? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele diz, porque eu estou bem certo. Isso é convicção. Isso é entender que Deus é amor. E o amor de Deus se derrama em misericórdia, em graça, em perdão, em justiça, enfim. Ele disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para você aplaudir, aplauda. É verdade. Nada, nem anjo, nem diabo, nem nada pode nos afastar do amor de Deus, porque Deus é amor. Eu sei que às vezes a gente está aqui
E eu não estou pregando aqui filosofia, estou pregando aqui Bíblia, que é coisa real. Às vezes a gente está passando aqui um perrengue complicado, nada dá certo, tudo está indo contra nós. Existe um senso de que Deus parece que nos abandonou, mas eu quero afirmar de novo para você: Deus não te abandonou, Deus é amor, Ele cuida de mim e de você, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, sim, Ele nos disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que Ele ama. Porque Deus é amor. Deus se importa com as pessoas doentes e enfermas que estão lutando agora. Deus se importa com você, jovem, que o futuro ficou tão distante para você, que antigamente parecia que era mais fácil. A Bíblia diz que Deus amou aquele jovem, o jovem rico. Está lá o texto dizendo, e Jesus o amou. Antes de fazer aquelas perguntas todas, dizendo, está te faltando alguma coisa? O texto primeiro diz assim, e Jesus amou aquele jovem. Jesus ama você também. Você está na mira de Deus, no faro de Deus. Você não é só mais um aqui nessa multidão. Na hora que você sair daqui, Deus vai contigo também. Deus ama você, mais velho, pessoa mais idosa que estão aqui, que diz, meus sonhos parece que já coloquei todos na gaveta e para mim agora é só sentar no banco e ouvir a pregação. Não, Deus chamou o Abraão com 75 anos. E sabe com quantos anos Abraão andou com Deus? 100 anos. Ele morreu com 175 anos. E nesses 100 anos que ele andou com Deus, ele viu o amor de Deus, ele viu a graça de Deus, ele viu a bondade de Deus, ele viu a vitória de Deus. O Abraão foi um homem de Deus. Algumas pessoas podem dizer assim, Deus é injusto. Aonde Deus está? O salmista fala no Salmo 42. Porque Ele está deixando eu passar por isso? Essas são perguntas humanas. Porém eu quero dizer para você de novo que Deus é amor. Ele sabe quem você é. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele é o Deus que te perdoa, te consola. Ele é o Deus que dá vida sobre a tua vida mofada. Você não está sozinho neste mundo de 8 bilhões de pessoas. Deus está contigo. Deus do amor sempre dá uma segunda chance para mim e para você. Eu acabo com uma declaração que o apóstolo Paulo teve de Deus, uma revelação. E ele escreve isso depois que ele fala dos dons espirituais, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele entra 1 Coríntios 13. E ele conecta 1 Coríntios 13 com 1 João 4, que fala Deus é amor. E Paulo diz então, sabe o que é o amor? O amor é paciente. Tenha paciência lá com seu marido, com seu filho, com seu vizinho, no trânsito, aqui na igreja, em qualquer lugar. O amor é bondoso, seja bondoso. É tudo que o mundo precisa. O mundo não precisa mais de gente queimada, irada, cheia de razão. A última palavra tem que ser minha. Maracujá de gaveta, gente azeda. O mundo não precisa mais disso, tem um monte de gente assim. Você não precisa pegar fila para ser assim. Seja uma pessoa bondosa no seu trabalho. Expressa a bondade, esse amor de Deus, essa fonte maravilhosa. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Eu tenho, você não tem. Eu estudei, você não estudou. Isso não é amor. Isso é orgulho humano falido. O amor, se Deus te deu a capacidade para você ter bastante dinheiro, você tem que entender que você tem que abençoar. Aliás, você que tem bastante dinheiro aqui na igreja, você tem que saber usar o seu dinheiro para a glória de Deus. O dinheiro seu não é só para o seu bel prazer.
Aí você vai dizer, mas eu estudei, mas eu... Não, você estudou, é verdade, mas porque Deus te deu graça, saúde e sabedoria para você chegar lá. Senão ele já botava uma doença e você nem acabava o curso que você propôs fazer. Então seja generoso, abençoador com pessoas e na igreja. O amor, ele não se orgulha, ele não maltrata, não humilha. Não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Como às vezes eu recebo um telefonema de alguém, depois de 5, 8, 10 anos, posso conversar com você? Pode, o que foi? Eu quero dizer para você que eu te amo e que eu quero pedir perdão, faz 10 anos que eu falei, mas irmão, você estocou tudo isso 10 anos dentro do seu coração? Como é que você tomou Santa Ceia? Como é que você estoca tudo isso? Isso não é bíblico. O perdão é bíblico. Estocar raiva não é bíblico. Está aqui escrito. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Se alegra com a verdade. O amor. Tudo sofre. A grande discussão, não vou entrar aqui, mas a grande discussão atual da teologia é: Deus sofre? Então eu tenho falado para alguns que me perguntam, vamos ler a Bíblia? Jesus sofreu? Sofreu. Quem era Jesus? Era homem ou era homem Deus? Era 100% homem, 100% Deus. Se ele era 100% Deus, então Deus sofre. Então quando Deus falou para Moisés, eu desci porque eu ouvi o clamor e por isso eu vou libertar vocês. Então Deus sofre. É a passividade de Deus. O amor tudo crê. Continua crendo que coisas boas vão ainda acontecer. É o Salmo 30. O choro dura uma noite, está difícil, mas eu creio que a alegria vem pela manhã. Tudo crê. Tudo espera, esperança. Tem crente que diz, a esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre. Ela permanece, pelo menos é a tríade do apóstolo Paulo. As três que permanecem, a fé, a esperança e o amor. A esperança morre para quem é do mundo. Tudo suporta. É uma carga que coloca em cima de você e você suporta. O amor nunca vai morrer. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Você está nas trevas. Mas aí essa palavra é forte. Tudo bem. Fala com o Espírito Santo. Foi ele que botou aqui, ó. Está aqui. É só você ler. O que Deus quer de mim e de você nessa noite é que nós sigamos o seu rastro de amor. Como diz o Jeremias, eu te atraí com cordas de amor. Vem aqui. Não foi com corda de amor. Para quê? Para que você atraia outras pessoas com corda de amor. Como William Bolt. SSS. Sopa. Já até esqueci outro. Sopa. Como é que é? Sabão e salvação. E isso durou e está durando até hoje 300 anos. Outro dia passou a estrutura financeira do Ministério Exército de Salvação. Nenhum centavo desviado. 300 anos. Tem um monte de crente que ainda é honesto. Tem um monte de crente que ainda é santo. Tem um monte de crente que não faz maracutaia. Tem um monte de pastores que ainda levam a vida séria. Tem um monte de pastores que não se vendem. Tem um monte de pastores que ainda amam as suas ovelhas. Tem um monte de pastores que ainda amam a Deus. Porque o que a gente vê é só notícias. Outro dia a pessoa falou para mim, mas você é pastor ainda? Olha só os escândalos que estão aí, dessa pastorzada toda. Eu falei, tudo bem. A Bíblia diz que não pode vir o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. Mas eu quero te falar uma coisa. Tem muitos servos de Deus. Como Deus falou para Elias. Elias, tem mais de 7.000
que não beijou a mão de Baal, que não se prostrou diante do sistema, que continuam sendo homens de Deus, mulheres de Deus, que servem a Deus, que não estão em busca de fama, de estrelato, de não sei o que, disso, daquilo outro, tudo isso. Como agora eu recebi o convite, o irmão dele que mandou para mim, eu falei, Jesus tem misericórdia. Não vou citar aqui por uma questão ética, mas o convite era jantar com um pastor que tem aí, e o almoço, sabe quantos que era o ingresso do almoço? Para almoçar com ele? Uma pessoa que se diz homem de Deus. R$700. Eu falei, R$700 eu faço um rancho. R$700 eu compro carne moída, eu compro arroz, compro feijão, eu compro a picanha do Lula, eu compro refrigerante, eu compro água, eu compro R$700 e eu ainda dou uma ganja para Cida, eu compro o chocolate que ela gosta e aqueles chips que a nutricionista diz para ela não comer, mas que ela gosta de comer. Te entreguei agora. Te entreguei R$700. Para almoçar. Aí alguém diz assim, mas aí tu está julgando. Eu não estou julgando. Eu estou fazendo uma constatação antibíblica. Só isso. Irmãos, no céu de Deus não existe estrela. No céu de Deus, o único que é o Senhor absoluto é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. E acabou a história. Que eu e você possamos andar pelas vielas, essas ruas, os bairros de Tubarão, demonstrando amor. Você sabe que os 12 discípulos de Jesus e mais o Paulo e o Timóteo e tantos outros, todos eles morreram martirizados, todos, martírio. Essa palavra testemunha no grego, martírio, todos eles morreram no fio da espada. Um foi degolado, outro foi esfolado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, como o Pedro e tudo mais, todos. Só o único que não morreu de martírio foi João. Esse que eu estou falando com vocês. Se Eusébio, que escreveu os 4 primeiros séculos da igreja no seu livro, tiver certo, ele disse que João foi jogado naquela ilha de Pátimos, por isso nós temos o Apocalipse, trabalhando pesado, mas sendo um homem de Deus. Que João foi jogado num lugar onde tinha azeite quente, e que quando levavam João, ele não falava mais, ele não se gesticulava mais. Quando colocavam João na frente da igreja, o João que um dia falou para Jesus, vamos botar fogo nesses samaritanos, Jesus, porque eles não querem dar pousada para nós. Jesus falou para João, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E Deus trabalhou tanto em João, e João se transformou no apóstolo do amor. Por isso você tem aí a epístola. E quando eles colocavam João lá em Éfeso, na cadeira, as pessoas quando olhavam para João, o apóstolo de Jesus, começavam a chorar. O amor dele transmitia a graça, a beleza, a unção de Deus através da vida dele. As pessoas começavam a chorar, sentir a presença de Deus. Que você e eu possamos andar pela cidade de Tubarão, na nossa casa, em qualquer lugar, e as pessoas possam sentir e ver Deus em nós, a esperança da glória. Um discípulo que não coloca as coisas deste mundo acima das coisas de Deus. Deus é amor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Mais forte. Deus é amor. Ele te protege, Ele te guarda. Deus é amor. Ele te ama, Ele sabe o teu nome. Deus é amor. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.